Será que é possível imigrar para o Canadá sendo pobre? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no nosso canal e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Muitas pessoas acabam se questionando se elas conseguiriam imigrar aqui para o Canadá pelo fato delas serem pobres, mas o que será que é uma pessoa pobre? Então aqui é para o nosso vídeo, para o objetivo do nosso vídeo, pobre, nós vamos usar por definição a pessoa que não tem recursos. Não é que seja uma pessoa desempregada, não é que seja um mendigo, não é uma pessoa que realmente vive de bolsa auxílio, e sim uma pessoa como você, que tem acesso à internet, você é uma pessoa empregada, mas infelizmente talvez o seu salário não seja um salário alto que te permita fazer economias, que você tenha posses como um carro, uma casa. Então, pobre é uma pessoa que a gente vai colocar aqui que não tem bens, não é uma pessoa realmente que está vivendo com benefício do governo, e sim uma pessoa que ela tem um emprego, ela apenas não tem recursos financeiros na cabeça dela, talvez aí, para começar um plano de imigração. Então, se você é essa pessoa que você tem emprego, você quer imigrar aqui para o Canadá, você tem força de vontade, você está disposto a fazer esse plano acontecer, então fica com a gente nesse vídeo que eu vou explicar para você como que você consegue imigrar aqui para o Canadá se você quiser. Se você tiver força de vontade realmente, se você estiver disposto a fazer acontecer, mesmo você ainda não tendo os recursos necessários para começar esse plano de imigração. Boa parte das pessoas, na verdade, elas começam o plano de imigração desse jeito. Muitas pessoas, às vezes, não têm uma reserva financeira para fazer esse plano acontecer. Ela, ao longo do tempo, ela vai guardando dinheiro para então ir pagando aos poucos, né, algumas taxas necessárias, tradução de documentos, para que esse plano de fato saia do papel. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque existem sim formas de uma pessoa sem recursos, sem muitos recursos, né, como muita gente fala, talvez 100 mil reais para você pagar um college, né, aqui no Canadá, para você pagar um mestrado aqui no Canadá, que você tenha que desprender todo esse dinheiro. Existem sim outras oportunidades, que inclusive são a maioria, mas aí depende também do seu perfil de imigração, e essa é uma questão muito importante que a gente sempre fala aqui no nosso canal. Tem vários vídeos, inclusive, explicando sobre essa questão do perfil de imigração. Eu te convido, inclusive, a assistir o vídeo Express Entry, como você consegue abrir o seu perfil no Express Entry. O que é Express Entry, né? Ele é o Programa Federal de Imigração. Vamos colocar dessa forma, uma forma bem fácil de entender. O nome Express Entry, essa entrada expressa, entrada rápida, né, é um programa que o governo criou alguns anos atrás para facilitar as pessoas a entrarem aqui no Canadá, conseguirem chegar aqui no Canadá como residentes permanentes de uma forma supostamente mais rápida, né? Mais rápida do que estava sendo antigamente. Então, neste vídeo, eu expliquei como que você consegue entender um pouco mais sobre o seu perfil de imigração, caso você esteja começando esse plano do zero neste momento e quer saber como que funciona. Então, eu te convido a assistir esse vídeo para então você entender um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, uma vez que você entende o seu perfil de imigração, você já sabe mais ou menos como que funciona a imigração aqui do Canadá, você sabe que a sua imigração, ela depende de inúmeros fatores. Um desses fatores é a sua experiência de trabalho. E é aí que a gente entra. Se você tem experiência de trabalho em uma das áreas em demanda aqui do Canadá, pode ser que você consiga imigrar de uma forma mais barata, ou seja, que você não precisa desprender de grandes recursos financeiros para você chegar até aqui no Canadá. Então, se porventura você é soldador, cuidador de idosos, se você é operador de máquinas pesadas, trabalha na área da cozinha, agricultura, esses são alguns exemplos de áreas em demanda aqui do Canadá e que pode ser que seja a área que você tem experiência de trabalho. Então, você pode utilizar essa sua experiência de trabalho para conseguir uma vaga de trabalho aqui no Canadá e te permitindo, assim, conseguir entrar aqui no país de uma forma mais barata. Essa não é a residência permanente, e sim um visto de trabalho. A partir do momento que você entra aqui no Canadá com visto de trabalho, então você briga, né? Você luta pela sua residência permanente, com um certo tempo
de experiência de trabalho aqui no Canadá, dependendo do programa de imigração que você aplicar, então, em pouco tempo, você se torna residente permanente do país. E tudo isso começando com a sua experiência de trabalho no Brasil. Então, só para esse conteúdo não ficar perdido, qual que é a lógica ali quando a gente utiliza o site oficial como base para a gente entender a experiência de trabalho aqui no Canadá? Vou até deixar o site oficial aqui para vocês acompanharem comigo. Eles dizem que você precisa ter um certo tempo de trabalho, um certo tempo de horas de trabalho, e essa comprovação pode ser de 1 ano de experiência de trabalho, sendo que o mínimo que você precisa apresentar são 30 horas por semana de trabalho. Isso é o que eles chamam de full time, né? O tempo integral. Lúcia, todos os programas são assim? Não, mas boa parte dos programas, eles são assim. Você precisa comprovar experiência de trabalho no Brasil para então você conseguir uma vaga de trabalho aqui no Canadá. Lúcia, isso é uma regra geral? Vai ser assim comigo? Não. Lembre-se, eu estou apenas utilizando o site oficial como base, mas eu sugiro fortemente que você pesquise sobre a sua área de trabalho, sobre a província que você pretende aplicar, sobre as oportunidades que estão em vista atualmente. Isso porque ninguém melhor do que você mesmo para correr atrás dos seus objetivos. A minha intenção aqui é realmente acender, uma luz, talvez um insight, né? Um pensamento aí em relação a essa questão para você ver que é possível sim, de acordo com o seu perfil de imigração. Mas Lúcia, e se porventura eu não tiver experiência de trabalho em uma dessas áreas em demanda? Muitas pessoas que já estão nesse caminho, eles também começaram dessa forma. Eles não tinham experiência de trabalho em uma das áreas em demanda aqui no Canadá, como por exemplo, cuidadores de idosos, que é uma área que está em demanda há muitos anos aqui no país, e as estatísticas realmente mostram que vai ainda estar em demanda por muito tempo. O mercado realmente precisa de profissionais dessa área. O que a boa parte das pessoas que tem aí como interesse chegar aqui no Canadá por essa via, né, pela via da oferta de trabalho, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a trabalhar nessa área. Então, eles acabam tendo o emprego deles regular e também adicionaram esse tempo de experiência de trabalho nessa área em demanda. Para quê? Para que eles consigam realmente ter o trabalho que paga as contas, né, da casa, e também o emprego que vai garantir que ele tenha essa experiência de trabalho para cumprir com as exigências do governo aqui do Canadá. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha durante a semana, 40 horas por semana nesse emprego que acaba pagando as contas dela, esse emprego fixo. Aí ela tem outro emprego, 15 horas na semana como cuidador de idoso. Às vezes, dessa área em específico, né, existem alguns plantões de 12 horas, plantões de 8 horas, então com 2 plantões de 8 horas você consegue cumprir a exigência de 15 horas por semana de experiência de trabalho. Contudo, aí não vai ser 1 ano, e sim 2 anos que você vai ter que trabalhar dessa forma para cumprir a exigência de horas necessárias para você aplicar para esse programa do governo. Ou então, quem sabe, né, você já trabalha com algo relacionado, talvez enfermagem, e você queira usar essa experiência. Então, talvez você trabalhe 30 horas por semana como cuidadora de idosos, ou então em qualquer área que esteja em demanda aqui no Canadá, para você cumprir essa exigência de 1 ano de experiência, para então, com esse ano de experiência, você alcançar a exigência feita pelo programa de imigração para você conseguir aplicar para o visto de trabalho se você tiver uma oferta de trabalho. Então, assim, por mais que você tenha experiência de trabalho nessa área, que ela está em demanda, em muitos programas você precisa sim de uma oferta de trabalho, a tal job offer. Muito provavelmente, se você já está pesquisando sobre o Canadá, você já ouviu falar sobre a tal da job offer. O que acontece? Se você tem experiência de trabalho em uma dessas áreas em demanda, é muito mais fácil de você conseguir uma job offer. Por exemplo, tem várias pessoas que trabalham na área administrativa, como assistente administrativo, como recepcionista. Essas áreas, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil de você conseguir uma job offer do que pessoas que trabalham como cuidadores de idosos, como cozinheiros, por exemplo, confeiteiros, por exemplo. Então, essas pessoas aqui que trabalham na área da cozinha, que trabalham em uma área em demanda, é muito mais fácil que essas pessoas aqui consigam a tal da job offer.
offer do que uma pessoa que não trabalha em uma área com tanta demanda assim aqui no Canadá. Então é essa compreensão que eu quero que você faça. Às vezes você trabalha sim como auxiliar administrativo, mas isso aqui não vai fazer com que você consiga imigrar com poucos recursos. Mas isso aqui, trabalhar em uma das áreas em demanda do Canadá, sim, tá, Lúcia, mas agora, beleza, eu já entendi essa questão da experiência de trabalho, eu vou conseguir essa experiência de trabalho, mas e aí? É só isso que eu preciso? A experiência de trabalho e a oferta de trabalho e a job offer? Não. Obviamente que existem alguns outros requisitos que você precisa cumprir, tal como muitas vezes você vai precisar do teste de inglês. Então, hoje, atualmente, o governo do Canadá ele aceita 2 testes. Um é o CELPIP, que esse, infelizmente, ele ainda não é feito no Brasil, ou então o IELTS, esse sim que é feito no Brasil. Então, para quem está no Brasil, não há muita forma de fugir. Você provavelmente vai precisar do IELTS para conseguir aplicar para o visto de trabalho por meio da maioria dos programas que vão te permitir conseguir chegar aqui no Canadá pela via do visto de trabalho. Então, muito provavelmente você vai precisar dele. Então, novamente, tudo depende da via pela qual você está utilizando. Pesquise sobre a sua experiência em particular. Aqui eu estou dizendo do modo geral. Então, geralmente, você vai precisar, sim, do teste de proficiência de inglês e, se você estiver no Brasil, muito provavelmente o IELTS General, que o IELTS existem as 2 formas, o General e o Academic, que é o geral e o acadêmico. Nesse caso, se você está visando o visto de trabalho, é o geral que você vai precisar e ele é válido por 2 anos. Então, muito provavelmente você vai precisar deste teste de idioma. Beleza, Lúcia, já entendi que eu tenho a experiência de trabalho, eu tenho aí a busca pela job offer e eu tenho também o teste de inglês. É só isso? Infelizmente não. Se você é uma pessoa com poucos recursos, já comece desde já a anotar algumas questões, algumas despesas que possivelmente você vai encontrar ao longo do caminho. Essas despesas, infelizmente, elas estão, né, no processo e ou você negocia elas com a empresa que está te contratando. Tem muitas empresas que pagam absolutamente tudo para o empregador, dependendo da área de trabalho, né? Se é uma área com muita demanda, possivelmente a empresa pode pagar tudo para você. É o caso de muitos profissionais de TI, por exemplo. Várias empresas pagam não apenas o visto de trabalho, como também o passaporte, como também toda a mudança para a família para chegar aqui no Canadá e também até o aluguel da casa quando essa pessoa chega aqui no Canadá. Então tem empresas que fazem isso sim, contudo aí depende do nível do profissional, enfim, várias outras questões que entram nesse quesito, mas geralmente isso não é comum. Já coloca aí na sua cabeça para você não se frustrar se você não conseguir. Não é comum. Não estou dizendo que é impossível, mas não é comum. Então já coloca aí as despesas gerais, as despesas comuns para a maioria dos processos. A obtenção do seu passaporte, então você vai ter essa despesa, porque para você conseguir o visto, obviamente você vai precisar do passaporte, a aplicação para o seu visto de trabalho, se porventura você tiver cônjuge ou filhos, tem a despesa do passaporte deles, tem a despesa do visto deles também, a despesa com tradução de documentos. Então a boa parte dos documentos, né, eles provavelmente estarão em português. E segundo o site oficial, se a documentação comprobatória ela estiver em outra língua que não seja o inglês ou o francês, esse documento vai ter que ser traduzido. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico somente sobre tradução de documentos e quais documentos precisam ser traduzidos. Eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo, eu vou deixar ele até no card aqui em cima. Passagens aqui para o Canadá, então essa despesa também precisa estar na sua lista. Obviamente que tudo vai depender de quantos integrantes tem a sua família, se porventura você vai vir primeiro, fazer dinheiro aqui no Canadá e depois vir buscar a sua esposa e o seu filho. Então isso vai depender obviamente da sua realidade. Então,
por hora, por começo, né, a essas despesas. É obviamente que esse processo ele não acontece da noite para o dia. Então, você precisa realmente ter um planejamento financeiro para você conseguir vencer todas essas etapas. Mas não é impossível. Tudo vai depender da sua realidade, da sua negociação com o empregador. Muitas vezes eles realmente estão numa demanda muito grande de profissionais dessa área, como marceneiros, por exemplo, né? Eles estão com muita demanda em marceneiros. Se porventura você conseguir negociar com o empregador, falar assim, olha, neste momento eu não tenho recursos financeiros para bancar todo o processo, você aceita bancar 50-50? Muitas empresas acabam aceitando porque elas realmente estão com necessidade de mão de obra. E um ponto bem interessante que eu quero comentar aqui com vocês é que muitas vezes o empregador ele tem a necessidade deste profissional. É mais vantajoso ele procurar um profissional, às vezes publicar uma vaga ali no JobBank, que é o site oficial de busca de emprego aqui no Canadá, ou publicar essa vaga nos outros sites de emprego aqui do Canadá, do que muitas vezes contratar um recrutador. Porque o recrutador, ele fica com uma porcentagem do salário desse profissional. Então, às vezes, se você buscar pela oferta de trabalho, não dependendo de recrutador, seja mais fácil de você negociar esses itens adicionais com o seu empregador, uma vez que ele não está tendo a despesa de contratar um recrutador. Contudo, obviamente, novamente, tudo vai depender da sua realidade, da necessidade do empregador. Então, há vários pormenores ao longo dessa jornada que você precisa estar disposto a enfrentar. Mas uma coisa é certa, não é porque você se diz pobre, uma pessoa sem recursos, que você não consegue imigrar aqui para o Canadá. A maioria das áreas que estão em demanda aqui do país são de profissionais que no Brasil, infelizmente, não são reconhecidos. E essas pessoas, muitas vezes no Brasil, recebem uma remuneração muito inferior do que elas receberiam aqui no Canadá. O que acontece? Você, obviamente, vai ter que ter um planejamento financeiro para conseguir bancar essas despesas. Por quê? Com o Canadá não existe almoço grátis. Até em processos como o de refugiados e humanitários, eles precisam pagar pelas taxas do governo. Assim como no seu caso, mesmo, infelizmente, você sendo uma pessoa sem recursos, essas despesas básicas precisam ser arcadas de alguma forma. É óbvio que há outras formas, né? Aí a gente entra em algumas questões particulares, né? Que você pode verificar com familiares que tenham um pouco mais de recursos para que eles consigam bancar isso para você. Enfim, aí vai contigo. Mas existe a possibilidade, é isso que eu quero trazer para você, que existe forma de você chegar aqui no Canadá se você é uma pessoa sem recursos. Mas isso vai depender do quê? Da sua disposição, o quanto você está disposto a aprender talvez o inglês ou o francês. Lúcia, eu não tenho dinheiro. Jovem, se você está aqui assistindo este vídeo no YouTube, provavelmente você tem acesso à internet. Com acesso à internet e acesso ao YouTube, você consegue encontrar cursos de inglês gratuitos aqui no YouTube, consegue cursos gratuitos de francês. É só você procurar no Google como aprender francês de forma gratuita, como aprender inglês de forma gratuita, e eu tenho certeza que se você for uma pessoa disposta, em 3 meses você consegue o nível básico, que é o exigido pela maioria dos programas de imigração. Então, por isso que novamente eu levanto aí essa bandeira. Se você estiver disposto, mesmo sendo uma pessoa sem recursos, uma pessoa sem posses, uma pessoa sem bens no Brasil, você muito provavelmente seguindo essa linha de raciocínio das áreas em demanda aqui do Canadá, dessas ofertas de trabalho, pode ser que você consiga sim imigrar. Eu até te convido a assistir a nossa série de vídeos sobre job offer aqui no nosso canal. Tem alguns vídeos de pessoas que fizeram exatamente esse mesmo caminho. Eles persistiram na experiência de trabalho, no inglês, foram atrás da job offer e hoje estão aqui no Canadá, vivendo exatamente isso que você está buscando. E inclusive eu deixo aberto aqui o convite, se você trilhou esse caminho e você quer contar essa história
aqui para o nosso canal, deixa uma mensagem aqui para nós ou até mesmo lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é Canadá Mais Que Um Sonho. Escreve lá a sua história que eu faço questão de gravar um vídeo e publicar aqui no nosso canal para que outras pessoas também se espelhem em vocês, se espelhem na história de vocês e que elas consigam chegar aqui no Canadá com visto de trabalho e futuramente aplicar para residência permanente. Como sempre, eu vou deixar todos os sites oficiais aqui na descrição do vídeo para você realmente pesquisar mais sobre esse assunto. Se você ainda não tem nível de inglês, não tem problema. Basta você utilizar a extensão do Google Tradutor que ela traduz toda a página do site oficial e dessa forma vai ficar mais fácil de você acessar os sites oficiais e buscar por mais informações. E se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique em se inscrever, não custa absolutamente nada e obviamente se você depois lá na frente quiser deixar de ser inscrito aqui no nosso canal, não tem problema, mas já clica aqui no botão de se inscrever para você ajudar o nosso canal. Tem também o botão do like, clica ali que isso realmente nos ajuda aqui no YouTube, ao YouTube entregar cada vez mais o nosso conteúdo e tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!